Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem Deus não quis ameaçar? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Fala galera, tudo certo, meu? Fala pra mim que você tá bem, fala pra mim! Hoje eu vou contar a famosa história de Balaão e sua jumenta. Tá lá em Números capítulo 22, 23 e 24. Bom, e pra começar a contar essa história, eu só preciso contar uma coisinha antes do contexto. Como vocês devem lembrar, pra quem conhece a história, Israel tinha saído do Egito, estava no deserto, indo em direção à terra prometida, certo? E dessa vez eles pediram passagem para os amorreus, para a cidade dos amorreus. Chegaram para ele e falaram assim: a gente quer passar pela cidade de vocês, a gente não vai beber nada das suas águas, a gente não vai fazer nada, enfim. E o que acontece? Os amorreus negam passagem para Israel. E não só negam passagem, como vão à guerra contra Israel no deserto. Só um parênteses. Você deve lembrar que no capítulo 21, Israel, nessa mesma travessia, eles dão de frente com Edom, eles pedem passagem, eles negam e eles acabam contornando Edom. Isso eu contei no meu outro vídeo anterior, né, bebendo do próprio veneno. Eu creio que você já assistiu, né? Lógico já. Enfim, voltando à nossa história, eles vão para a cidade dos amorreus, pedem passagem, eles negam e eles vão à guerra contra Israel. Só que quando eles vão à guerra contra Israel, Israel vence eles e domina todas as cidades deles. Aí, o que acontece? Essa história, ela se espalha por toda a região. E todo mundo fica sabendo do que Deus fez para Israel e de como eles foram vitoriosos. Aí o que acontece? Os moabitas, quando eles ficam sabendo disso, eles começam a ficar apavorados. Falam assim: meu Deus, esse povo vai conquistar a gente também. O que eles fazem? Eles se juntam aos midianitas e falam assim: vamos contratar um profeta que vai amaldiçoar esse povo. Então Balaque, que é rei de Moabe, pega os seus líderes de Moabe, alguns líderes de Moabe, e manda que eles até Balaão para conversar com ele. E eles chegam para Balaão e falam: Balaão, o negócio é o seguinte, Balaque, nosso rei, mandou vir buscar você, porque a gente quer contratar você para um servicinho aí. A gente quer que você amaldiçoe o povo de Israel. A gente ficou sabendo que eles saíram do Egito, eles estão indo em direção não sei onde, e daqui a pouco eles vão passar pela nossa terra, e, a gente está com medo deles, a gente acha que, antes que o pior aconteça, por favor, amaldiçoe eles para que nada dê errado com a gente. E algo interessante que eles falam, eles reconhecem a unção sobre a vida de Balaão. E eles falam assim: a gente sabe que se você abençoar alguém, abençoada essa pessoa será. E assim como se você amaldiçoar alguém, essa pessoa amaldiçoada será. Aí Balaão ouviu, beleza. Falou assim: o negócio é o seguinte, vou conversar com o meu superior e já volto. Então ele vai e pergunta para Deus, fala: Deus, tem esses homens aí, eles estão pedindo para eu fazer isso, isso e isso. O negócio é o seguinte, eu quero saber, e aí, o que eu faço? Aí Deus responde e ele fala assim: cara, não vá com eles. Porque esse povo que eles estão tentando amaldiçoar é um povo abençoado e você não vai conseguir amaldiçoá-los. Aí Balaão volta pra eles e fala assim: o negócio é o seguinte, velho, conversei com Deus aí e não liberou, tá ligado? Então não vai rolar amaldiçoar Israel, não. Aí os líderes de Moabe voltam pra conversar com Balaque, o rei deles, e Balaque ele manda novamente eles irem, só que dessa vez ele manda mais líderes e manda líderes mais importantes do reino dele pra falar de novo com Balaão. Aí eles chegam pra Balaão e falam: Balaão, o negócio é o seguinte, o rei tá insistindo, ele quer muito que você faça esse serviço pra gente. E fica tranquilo, a gente vai recompensar você da forma adequada, não fica tranquilo, o dinheiro não é problema. Aí Balaão falou assim: vou ali conversar com o meu superior, já volto. Balaão então vai, procura a presença de Deus, busca, né? E Deus responde da seguinte forma: fala assim: Balaão, o negócio é o seguinte, você vai com eles, mas você só vai profetizar aquilo que eu mandar você profetizar. Demorou? Demorou, Deus, é isso aí, firmeza, tranquilo. Então Balaão pega as coisas dele e vai em direção para conversar com Balaque. Ele pega sua jumentinha e vai, né, tudo mais. No meio do caminho, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece. E só um outro parênteses, quando a palavra de Deus diz o anjo do Senhor, artigo definido, o anjo, ele está querendo dizer o próprio anjo, o próprio Deus aparecendo. Não é um anjo, mas é o próprio Deus, é o que os teólogos chamam de teofania, ou seja, o próprio Deus apareceu no meio do caminho, querendo impedi-lo de chegar até Balaque.
Só que no primeiro momento ele tá lá, né, cavalgando na sua jumentinha, todo poderoso. Ele não vê o anjo do Senhor, mas a jumenta vê. Então o que a jumenta faz? Ela pega e sai do caminho e tenta, né, passar pelo anjo, contornar. Só que quando a Balaão vê que tá saindo do caminho, ele pega uma paulada na jumenta e fala assim, volta pro caminho. Ela pega e volta. Aí num segundo momento, o anjo do Senhor aparece de novo na frente da jumenta, só que num lugar onde haviam 2 muros. Aí o que a jumenta faz? Ela começa a tentar desviar do caminho, apertar o pé dele contra o muro. Aí Balaão, quando vê que a jumenta está de novo saindo do caminho, pega e dá uma segunda paulada, pá, na jumenta. A jumenta volta pro caminho de novo. Só que dessa vez a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu na frente da jumenta de modo que ela não podia nem virar para a esquerda nem para a direita. Aí o que a jumenta faz? Ela pega e deita. E nesse momento o Balaão fica louco, a jumenta e dá uma terceira paulada, pá, na jumenta. E nessa hora, curiosamente, Deus abre a boca da jumenta que vira para ele e fala assim, ei, que bagulho é esse aí? Você tá louco? Você vai ficar batendo em mim? Eu tô aqui te levando numa boa e você tá louco? Ele vira pra jumenta e fala assim, você tá louco, jumenta? Quem tá louco é você, mano. Você tá louco? Você tá saindo do caminho? Vamos voltar, eu preciso lá falar com o Balaque. Enfim, ele começa a discutir com a jumenta. Não é por nada não, mas eu não sei você, mas toda vez que eu penso nessa história, eu penso no Shrek e o burro dele conversando. Não sei porque, é a imagem que vem na minha cabeça. Voltando à história. Nesse momento, quando ele está no meio da discussão com a jumenta, Deus abre os olhos de Balaão e ele consegue ver o anjo do Senhor na frente dele. E quando ele consegue ver, o anjo do Senhor vira para ele e fala assim, cara, o seu caminho me desagrada. Eu queria aproveitar isso para explicar. Porque você pode ter pensado assim, primeiro Deus mandou ele ir, falou assim, vai, mas só diz o que eu vou mandar você dizer. E de repente Deus aparece no meio do caminho querendo impedir ele de chegar. Caraca, velho, o que tá acontecendo? Tipo, Deus é bipolar, uma hora ele quer, não quer, o que tá acontecendo? Lógico que Deus não é bipolar, né, meu querido? O que eu acredito que pode ter acontecido é, Deus realmente queria que ele fosse até Balaque. O problema é que no meio do caminho, talvez uma raizinha de ganância, talvez, subiu no coração de Balaão, de modo que Deus, conhecendo o coração de Balaão, sabendo o que estava acontecendo ali dentro, ele percebeu que Balaão não ia obedecer ele totalmente. Então Deus já aparece no meio do caminho para impedir ele de fazer qualquer coisa errada. Então nessa hora o anjo do Senhor confronta Balaão e Balaão ele entende, ele se prostra e ele fala assim, Deus, eu pequei contra você, me perdoa, me perdoa. Aí o anjo do Senhor vira para ele e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, então vamos voltar para o nosso plano original. Você vai, só que você só vai dizer aquilo que eu mandar você dizer, demorou? Ele demorou. Ele segue caminho então e chega até Balaque. E quando Balaão chega para Balaque, ele já chega já na moral, fala assim, ó, Balaque, o negócio é o seguinte, você quer me contratar para amaldiçoar o povo de Israel, só que eu só posso falar aquilo que Deus mandar eu dizer, você entendeu? Você mesmo assim quer que eu profetize? Ele falou, não, demorou, eu quero. Então, firmeza, vamos fazer o seguinte, a gente vai construir 7 altares, vamos pegar 7 novilhos e 7 cordeiros e vamos sacrificar um novilho e um cordeiro em cada altar, beleza? E depois disso eu vou profetizar. Então eles montaram os altares, sacrificaram e tudo mais, e veio o Espírito do Senhor sobre Balaão e ele profetizou. E eu queria só ler um versículo da profecia. Ele falou no meio da profecia, ele falou assim, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ou seja, ele abençoou Israel ao invés de amaldiçoar. E quando o Balaque percebeu que Balaão tinha abençoado Israel ao invés de amaldiçoar, ele ficou louco, falou assim, o negócio é o seguinte, eu contratei você para amaldiçoar, pô, você vai amaldiçoar ou não vai? Aí Balaão já respondeu, ó, eu avisei desde o começo que eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu dizer. Aí Balaque ficou meio assim, pá, né, ele falou assim, meu, vem cá. Pegou, abraçou, eu imaginei abraçando a Balaão e falou assim, ó, parça, cheguei, meu, vamos conversar melhor sobre isso. Levou ele para outro lugar, com uma outra vista. Ele falou assim, talvez, né, sei lá, talvez ele pense melhor e faça o serviço que eu pedi para ele fazer. Então ele levou para outro lugar, para Balaão profetizar mais uma vez. Balaão falou assim, ó, o negócio é o seguinte, só vou profetizar o que Deus mandar eu profetizar, entendeu? Ele falou, beleza, então vamos lá de novo, 7 altares, 7 novilhos, 7 cordeiros, vamos sacrificar um novilho e um cordeiro em cada altar, demorou, beleza, fizeram isso. E veio o Espírito do Senhor novamente sobre Balaão, e ele profetizou, e eu vou ler outro trecho da segunda profecia dele. Ele falou assim, recebi uma ordem para abençoar,
ele abençoou e não o posso mudar. Ou seja, ele abençoou uma segunda vez o povo de Israel. E Balaque ficou mais louco da vida ainda do que na primeira vez. Falou assim, pô, velho, mas e aí? Você vai fazer o que eu tô pedindo pra você fazer ou você não vai? Ele falou assim, meu, eu só faço o que Deus manda eu fazer, só falo o que Deus mandar eu dizer. Balaque deve ter perdido um pouco da paciência, falou assim, mano, vem cá, né? Abraçou ele de novo, vem cá, vamos conversar melhor sobre isso. Levou ele para um terceiro lugar e falou assim, talvez dessa vez ele pense melhor. Vou fazer o seguinte, Balaão, se você não quer amaldiçoar o povo de Israel, então pelo menos não abençoa, demorou? Aí ele falou assim, só faço o que Deus manda eu fazer, só falo o que Deus manda eu dizer. Beleza? Beleza. 7 altares, 7 novilhos, 7 cordeiros, um novilho e um cordeiro em cada altar. Vem o Espírito do Senhor uma terceira vez sobre Balaão e ele profetiza, e mais um trecho da profecia. Sejam abençoados os que o abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Ou seja, abençoou uma terceira vez. Balaque ficou louco dessa vez e falou, não, você não está entendendo, cara. Eu ia pagar pelo seu serviço, eu ia te recompensar adequadamente e você me dá uma mancada dessa. Eu só faço o que Deus manda eu fazer, eu só falo o que Deus manda eu dizer. E nessa hora, quando Balaque está reclamando com ele, vem o Espírito do Senhor sobre Balaão e ele começa a amaldiçoar Balaque. E é muito interessante. Vamos ler novamente um trecho. Ele fala assim, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe. Lembrando que Balaque era rei de Moabe, ou seja, ele estava profetizando que Israel esmagaria ele. Antes ele só estava abençoando Israel, agora além de abençoar Israel, ele estava falando que Israel esmagaria Moabe. E é engraçado que ainda vem outras profecias sobre Balaão. O final da história termina de uma forma bem interessante. Ele fala assim, Balaão foi para sua terra e Balaque foi para sua terra. Ou seja, cada um foi para o seu canto e acabou a história. Ok, mas e aí? Por que eu estou contando essa história? Como você viu pelo título do vídeo, a moral da história hoje é somos inamaldiçoáveis. Cara, eu queria falar disso contando uma pequena história que eu ouvi uma vez do Luciano Subirá, que é a respeito de um pastor, que hoje ele é pastor, se não me engano, lá em Balneário Camboriú. Enfim, antes dele ser pastor, esse cara ele era satanista. E uma vez a entidade que ele servia lá pediu para ele fazer um servicinho lá no cemitério com um corpo que já estava enterrado. Aí beleza, ele pegou as coisas dele, foi pro cemitério, e quando ele estava para abrir o caixão, a entidade demoníaca para quem ele servia apareceu materializada na frente dele e falou assim, negócio seguinte, moiou pro nosso lado. Esse cara aí, ele serve o outro lá do céu. E se você relar no caixão dele, Deus vai te matar, cara. Então não faz, cancela. Se eu não me engano, depois dessa história que ele fala assim, pô, mas será que então existe um outro Deus maior que você? Então você serve esse Deus e acaba se convertendo. Mas enfim, por que eu estou contando essa história? Porque se Deus protege até o nosso corpo quando a gente está morto, do corpo de um cristão morto, imagina a gente que está vivo, cara, se Deus não vai defender, se Deus não vai proteger a gente. Nós somos inamaldiçoáveis, como na história de Balaão, que Balaque tentava contratar Balaão para amaldiçoar, mas não tem como amaldiçoar um povo que é abençoado. Nós somos um povo abençoado. Mas talvez você lembre da história de Jó e fale assim, pô, mas como assim? Deus permitiu que o diabo fosse lá e roubasse tudo que Jó tinha, também matou todos os filhos dele e ainda por cima deixou ele todo ferido, cheio de chagas no corpo, todo doente, todo ferrado. Como assim? Deus permite também que o diabo às vezes toque na nossa vida. É verdade. Deus, em alguns momentos, ele permite que o diabo toque a gente. Mas se você lembrar na história de Jó mesmo, o final da história dele, ele termina falando assim, Deus, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E ainda um pouco mais pra frente, conta que Deus abençoou ele e ele recebeu o dobro do que ele tinha antes. Ainda fala que as filhas dele, ou seja, ele teve outros filhos, porque os filhos dele morreram quando Deus permitiu. Ele teve outros filhos e as filhas dele eram as mulheres mais lindas que existiam.
Deus, ele é perito em tornar uma maldição em bênção. Mesmo quando estamos aparentemente sendo amaldiçoados, na verdade nós estamos sendo abençoados. Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Até as coisas que aparentemente dão errados, elas na verdade estão dando certo. Deus é soberano sobre todas as coisas e faz tudo convergir para o nosso bem. Até um outro exemplo bíblico, só para continuar ilustrando essa verdade. Você pode pensar assim, por exemplo, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traiu Jesus. Deus permitiu que Jesus fosse traído. A Bíblia conta que o espírito maligno se apossou de Judas, ele foi lá e traiu Jesus e aconteceu tudo o que aconteceu. Jesus morreu por conta disso. Mas, se você também lembrar, na verdade, é como se o diabo tivesse empurrado Jesus em direção ao destino de Jesus, porque Jesus veio para a terra para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, era o destino de Jesus e o diabo só empurrou ele em direção ao destino dele. E não só Jesus morreu, Jesus venceu a morte. Jesus não venceria a morte se ele não tivesse morrido antes. Jesus precisava passar por tudo isso para que a gente tivesse vida. Até a aparente maldição na vida de Jesus se tornou bênção, e não só bênção na vida de Jesus, porque Jesus hoje ele tem um nome que está acima de todo nome, mas toda a humanidade foi abençoada por conta disso. O diabo trabalha para Deus, cara. Se Deus permite que o diabo faça alguma coisa nessa vida, na verdade, o diabo está trabalhando para acelerar alguma coisa, algum processozinho na sua vida. Amém? É isso aí, galera. Valeu por me acompanhar mais nesse vídeo. E, pra não perder o costume, vai deixando aquele like, vai comentando, vai compartilhando. Não se esquece também de se inscrever e ativar o sininho. Demorou? É isso aí, valeu, Deus abençoe. Falou!